Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Vamos iniciar, então, a sessão do período da tarde, dia 24 de fevereiro. A turma está completa, a mesma composição. Apenas anunciando que a turma, no período da manhã de hoje, deliberou e antecipou o julgamento de alguns processos. A partir do 88 e 105, só não julgou o 92. Agora, nessa sessão estão pautados os processos que iriam do 88 a 152. Entre eles tem 25 de lote repetitivo, alguns já foram julgados. E a solicitação de participação de patronos dos contribuintes através de videoconferência e acompanhamento. Conforme prescreve a portaria do CARF, os processos de videoconferência ou videoconferência e acompanhamento, eles têm preferência sobre os demais. Então, nós vamos iniciar pelo item 106 da pauta. 106 da pauta, e eu já peço para que seja convocado o patrono. O item 106 é do conselheiro Leonardo, Granol Indústria e Comércio, patrona, doutora Maiara Gonçalves Vivian. Pode convocar, por favor, apoio. Ok, presidente, irei convocá-lo. Itens 106 e 116 da pauta. Doutora Maiara, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrão convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, doutora Maiara. Correto. Doutora, nós vamos iniciar o julgamento do item 106 da pauta, que é Granol Indústria, Comércio e Exportação. Ele é um processo paradigma. Correto. E o lote de repetitivo deles é do item 107 a 115. Depois, na sequência... Só um adendo. Na verdade, o paradigma seria para todos os itens da pauta. Constou errado ali o número de processo da pauta. Inclusive, eu fiz a sustentação oral e eu peço aqui, se for o caso, que a sustentação oral ela seja aplicada a todos os processos da pauta da Granol, que abrange o item 106 até o 120. Ah, ok. Porque para mim, eu tenho a anotação que o 116 é um paradigma. Também então, não, eu posso, de qualquer maneira, fazer a sustentação posterior no item 116, mas ela será idêntica à sustentação oral do 106. Tá, então entendo que é dispensável. Então, mas caso queira ter algum ponto específico para ser esclarecido, aí a senhora fica à vontade. Obrigada. Nós vamos começar, então, 106. O relator, doutor Leonardo, fará a leitura do voto, aí depois darei o prazo para a sua sustentação. Só peço que todos mantenham o microfone desligado, para evitar a interferência. Leonardo, então, com a palavra para o item 106 da Granol, processo final 2013-48. Obrigado, presidente. Só uma consideração inicial. Realmente, o item 106, ele é o paradigma dos processos 107 a 115. Os itens 116, 117, 118, 119 e 120, eles são processos individualizados. Mas o resultado que se adotar no item 106, ele vai se aplicar a todos como
como bem ressaltado pela patrona. A única observação é que os repetitivos são do 107 ao 115. Correto. É isso mesmo, conforme minha anotação. Eu só anunciei incorretamente. Ok, com a palavra, Leonardo. Obrigado, presidente. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito da COFINS não cumulativa, decorrente de receitas de mercado externo referente ao primeiro trimestre de 2012. O pedido foi indeferido e não foram homologadas as compensações vinculadas. Consta que o crédito foi analisado no âmbito do procedimento fiscal que teve por objeto a análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento de contribuição para o PIS e COFINS não cumulativos, mercado interno e exportação do período compreendido entre o primeiro e o quarto trimestre de 2012. Os pedidos eletrônicos de ressarcimento dos créditos desse período são tratados nos processos que seguem listados, tem a listagem ali. Do relatório fiscal. Consta que a interessada, intimada para tanto, apresentou os seguintes documentos: memoriais descritivos de cálculo dos créditos pleiteados, listagem de todos os insumos utilizados na industrialização, listagem de produtos vendidos. Também foi solicitada e apresentada a descrição de quais dos serviços prestados por terceiros são utilizados diretamente no processo produtivo da empresa e diversas notas fiscais de energia elétrica e conhecimento de transporte para confirmação das informações constantes dos memoriais de cálculo apresentados. A partir da análise dos documentos apresentados, a fiscalização procedeu às alterações e glosas de créditos que seguem: bens e serviços utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos, bens utilizados como insumos, importação, crédito presumido das atividades agroindustriais, bens para revenda, créditos com base nas despesas de armazenagem e fretes na operação de venda, créditos com base no valor da depreciação dos bens do ativo imobilizado, crédito com base no valor da aquisição de bens do ativo imobilizado importados, ajustes positivos de créditos e ajustes positivos de créditos. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. O processo, antes do julgamento em primeira instância, foi convertido em diligência. E eu transcrevo do relatório da DRJ. Como visto, a interessada preliminarmente alega que as planilhas elaboradas pela autoridade fiscal contêm erro na alocação dos créditos. No caso, notas fiscais de uma competência teriam sido consideradas na base de cálculo de crédito de outro mês. Por conta disso, solicitou a revisão da apuração do crédito realizada pela fiscalização. Confrontando as planilhas apresentadas pela fiscalizada e as elaboradas pela fiscalização, verificou-se que a interessada poderia ter razão em sua insurgência. Foi demandada, então, a diligência fiscal a fim de que tal revisão fosse realizada, caso se confirmasse o erro de alocação apontado. Em resposta, a autoridade fiscal confirmou o erro e refez os cálculos, demonstrando-os nas planilhas anexadas ao processo com os nomes de diligência, bens e insumos 2012, e de diligência presumido transferido 2012. Também foi retificado o cálculo do crédito dos diversos períodos que está demonstrado no DACOM, refeito pela fiscalização. Segue abaixo o resultado da diligência em relação aos processos relacionados tratados na mesma ação, conforme consta da informação fiscal. Reproduzo a tela ali, onde houve alteração do crédito em 2 processos. Intimada do resultado da diligência, a interessada somente manifestou-se nos autos de processos finais 2014-76 e 2014-21, cujos argumentos somente lá serão relatoriados e analisados. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda, eu a transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que, preliminarmente, quanto às alegadas matérias não contestadas, as glosas sobre as aquisições de sebo bovino e crédito presumido foram objeto de contestação no processo administrativo final 2013-57, e o pleito já foi lá deferido. O acordo recorrido deixou de se manifestar sobre a oposição às glosas relativas à redução da base de cálculo dos bens utilizados como insumos de importação, pelo que, para não haver a supressão de instância, deve ser anulado o acordo, para que a DRJ se manifeste sobre o tópico e seja posteriormente intimada sobre o resultado do julgamento para novo oferecimento de recursos, se for o caso. Que não podem ser mantidas as glosas de bens utilizados como insumos a seguir descritos. Estão ali elencados: ácido sulfúrico, bagaço de cana, banha, carvão, GLP, óleo de soja, óleo misto, resíduo de lenha e soda cáustica. O acordo manteve a glosa sobre bens utilizados como insumos, mantendo os argumentos do auditor fiscal sobre a seguinte justificativa: aquisição efetuada com isenção, suspensão sujeita a alíquota zero das contribuições para o PIS e COFINS, como confirmado em consulta ao CST das notas fiscais eletrônicas.
As consultas realizadas pelo auditor fiscal demonstram apenas erro por parte do fornecedor, posto que nem a operação nem o produto adquirido encontram amparo para serem realizados na forma como descrito, não sujeitos ao pagamento das contribuições, relevando destacar que a apuração deve ser feita segundo a situação realmente ocorrida, ou seja, sujeitos ao pagamento da contribuição. Qualquer prejuízo por eventual recolhimento menor de tributo pelo fornecedor deve ser exigido dele, e não através de glosa na apuração de crédito. O acordo negou o pleito sob o argumento de que deveria ser provado o erro do vendedor-fornecedor, prova impossível e desnecessária. O auditor fiscal concedeu todos os créditos relativos a estes insumos quando não houve erro na emissão do documento fiscal. O erro não produz e nem altera direitos e resta patente que simplesmente os fornecedores emitiram os documentos fiscais com erro, mas isto não descaracteriza a operação. Não podem ser mantidas as glosas de serviços utilizados como insumos a seguir descritos. Transcrevo quais seriam esses serviços. Aquisições de serviços segue o conceito de insumos, onde a análise não deve ser restritiva, mas sim analítica e proporcional às necessidades para que a atividade possa ser realizada. O auditor fiscal, novamente, em ofensa ao disposto na legislação que disciplina os créditos integrais de PIS e COFINS, restringiu o conceito de insumos. São imprescindíveis para o devido funcionamento do processo produtivo da empresa os serviços glosados de serviços de carga e descarga, manutenção e conservação de áreas e edifícios, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, serviços de calibração de equipamentos, serviços de equipamentos de qualidade, serviços de obra ou manutenção elétricas, serviços de manutenção de equipamentos de laboratório, exportação, capatazia e serviços portuários, aluguéis de máquinas e equipamentos industriais. Foram glosados ainda serviços incorridos com armazenagem e transbordo. Em relação à redução da base de cálculo dos bens utilizados como insumos de importação, o acordo não se manifestou sobre o tópico, mas ante o princípio da eventualidade, ressalta que a fiscalização não considerou a base de cálculo das DIs, conforme a Instrução Normativa 572, e valores recolhidos nos DARFs, para comprovar o afirmado junto aos DARFs e respectivas declarações de importação, que deve ser afastada a glosa do serviço de fretes sobre aquisições de insumos e sobre a transferência de insumos e matérias-primas entre filiais da empresa, pois o frete é um serviço necessário e encontra previsão para acreditamento em relação aos valores pagos, enquanto guarido no inciso 2 do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. A utilização do Código de Serviço com a descrição fretes, entradas, PJ, inicia-se com a contratação de transportadores para a prestação de serviços de transporte, fretes, para as compras de soja em grãos feitas a produtores, pessoas físicas, campo, de cooperativas de produtores e até mesmo de comerciantes atacadistas de grãos. Neste caso, o frete é contratado para retirar a mercadoria do campo do estabelecimento onde aquela matéria-prima encontra-se localizada e armazenada, podendo ser direcionada para a sua unidade industrial para esmagamento ou para serem depositadas em suas filiais de armazenagem ou armazéns gerais contratados para esta finalidade. Que após o armazenamento dos insumos adquiridos, durante ou após a safra, conforme a demanda, estes insumos são transferidos das unidades compradoras armazenadoras ou retirados dos depósitos fechados e armazéns de terceiros. Nos casos que o insumo esteja armazenado em uma unidade granol, que efetuou a aquisição do produto no industrial, o frete será de transferência de insumos, responsabilidade do retirante da mercadoria. Quando o insumo está armazenado em armazéns de terceiros ou em depósitos fechados da granol, o frete é de retorno da armazenagem, por responsabilidade do retirante do insumo. Os fretes contratados para a compra de insumos, remessas, retornos para armazenagem e transferências, são extremamente essenciais para a atividade da empresa, pois sem esses serviços não há como aquela matéria-prima chegar aos estabelecimentos industriais da empresa para que sejam industrializadas e, consequentemente, desenvolver sua atividade. Bens do ativo imobilizado. Apresenta a lista, planilha e memoriais das máquinas, equipamentos, obras, edificações e benfeitorias realizadas nos estabelecimentos da empresa, ligados ao desenvolvimento da sua atividade. Quem debita a glosa com os gastos incorridos com bens ativos imobilizados, adesivo para tubos e conexões, alambrado, andaime, areia, argamassa, bloco, cerâmico, caixa d'água, cimento, concreto, diluente, disjuntor, estação de tratamento de água, estrutura metálica, ferro de construção, material aplicador, pedra britada, pedra para calçamento, piso, pó de brita, refletor, rejunte, rolo de lã, tábua de madeira, telha, tijolo, tinta e tubo. As glosas procedidas em relação aos itens elencados ofendem o disposto nos incisos 7º do artigo 3º da Lei 10.833, combinados com o inciso 3 do parágrafo 1º dos referidos artigos e do artigo 15 da mesma lei em relação ao PIS. Tais dispositivos permitem creditar-se das despesas com aquisição de bens
que venham a incorporar obras e edificações em imóveis de terceiros ou próprios. Referidas glosas, refere-se basicamente à não consideração dos materiais destinados a construções e edificações de prédios e instalações industriais realizadas no decorrer do período. O auditor não observou o inciso 7º do artigo 3º da Lei 10.833, que prevê a possibilidade de crédito das respectivas contribuições às aquisições para materiais para edificações, manutenções e benfeitorias em imóveis próprios ou alugados. Dentro das centenas de itens glosados pela fiscalização, sem devida diligência para analisar a aplicação efetiva do item dentro do ativo imobilizado, cito alguns itens essencialmente utilizados. Transcrevo ali o sistema de recebimento e limpeza, chapas de ferro, tubos, flanges, válvulas, anéis de vedação, materiais aplicados em obras ou manutenções civis. É indiscutível o entendimento de que em atividades industriais e segmentos da empresa devem ser realizadas as devidas manutenções, benfeitorias e novas edificações para que a atividade tenha pleno funcionamento operacional. Restou demonstrado pelas planilhas que existem partes para fabricação e montagem de máquinas no processo industrial e obras civis. Os créditos relativos à montagem e fabricação devem ser deferidos integralmente, já os relativos à construção civil, deferidos na proporção de 1/24. Tem-se de forma clara que os créditos sobre os insumos, serviços e materiais glosados durante o período de fiscalização estão intrinsecamente ligados ao processo produtivo. O acordo recorrido menciona que o contribuinte deixou de demonstrar o local de utilização de insumos e serviços, sendo isso um grande equívoco, pois fica clara a demonstração com as planilhas e explicações constantes dos autos o local e finalidade da utilização de cada bem e serviço como insumo. O auditor fez o despacho decisório e glosou unicamente dada a premissa de que insumo só é aquele que se transforma, se aplica, se desgasta em contato com o produto final. Premissa essa que está em desacordo com a legislação e entendimento deste Conselho. Os valores a serem ressarcidos devem ser atualizados pela Selic. O processo foi convertido em diligência, através da resolução final 553, de relatoria do conselheiro Charles Maier, para que a unidade preparadora reunisse todos os processos no mesmo período, mercado interno, externo e crédito presumido, tanto de PIS como de COFINS, ainda que algum deles já tenha decisão transitada em julgado. As e-folhas 1424 e 1426 consta despacho de diligência, testando o cumprimento da diligência determinada em resolução. É o relatório, presidente. Ok. Doutora Maiara, a senhora tem 15 minutos para a sua sustentação. Excelência. Na verdade, a sustentação oral ela já foi enviada por meio de vídeo, mas caso os senhores não localizarem ela, eu posso fazer agora, sem problema algum. Mas eu havia enviado a sustentação oral justamente para evitar qualquer erro aqui no sistema. Pode ter sido um equívoco da administração, de quem é do setor responsável, porque a planilha está constando como videoconferência presencial. Isso, quando vídeo gravado, tem um link, e não consta aqui na planilha no seu. Então, até pode se... Bom, para disponibilizar agora, seria um pouco complicado. Então, eu acho que se não houver prejuízo, pode-se fazer a senhora pode fazer a sustentação oral agora. Claro, só peço um minuto, por gentileza, só para mim abrir aqui. Tudo bem, sem problema. Bom, eu vou iniciar, então, a sustentação oral, já consegui localizar aqui a página. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos, senhores conselheiros, na presença do senhor presidente. Sei que é a minha primeira sustentação oral aqui no CARF, e de forma remota, mas agradeço desde já a oportunidade de estar aqui. Bom, começamos então a apresentação oral, lembrando que nós já estivemos aqui quando da sessão de julgamento, que resultou na resolução que determinou a reunião de todos os processos relativos ao trimestre, conforme mencionado pelo ilustre relator, mesmo que ainda que eles estivessem arquivados. Lembro, senhores, que tal resolução, ela decorreu para que houvesse um único julgamento referindo-se às glosas dos créditos ordinários e para que fosse observado o reflexo do reconhecimento dos créditos presumidos deste período na apuração do crédito de exportação, tal como determinado na resolução proferida pela DRJ no processo 18.186.72.4796,
2013-57, folhas 1667 e 1672 daquele processo, que foram juntadas com um memorial. Não sei se os senhores receberam os memoriais, mas foi enviado memoriais desse processo. Já antecipamos aqui que o simples reflexo daqueles créditos neste processo, que teve direito creditório postulado totalmente indeferido, importa no reconhecimento imediato de R$ 1.089.372,14. O pedido de ressarcimento daquele processo foi de R$ 3.346.396,18, e que após o julgamento, então, da manifestação de inconformidade, ele foi inteiramente deferido, mas o crédito reconhecido na diligência foi de R$ 17.912.712. Nesse sentido, ver os DACONs reconstituídos a folhas 1679 a 17.723 daqueles autos, no que se refere, então, ao presente trimestre. E que após, então, as devidas utilizações, conforme a planilha anexa aos memoriais, resultou no reconhecimento de R$ 3.574.408 de créditos presumidos de exportação. E esse montante, ele é maior que o solicitado, inclusive. Também teve o reconhecimento imediato do montante de R$ 1.089.372 no presente processo, conforme a planilha juntada com memoriais. Ou seja, excelência, mesmo que nenhuma glosa de créditos ordinário fosse revertida, o que se admite apenas aqui para argumentar, teríamos o deferimento do valor mencionado, o que importaria, então, no reconhecimento parcial do pedido. Logo, ou se determina a remessa à origem para aplicação do quanto decidido pela DRJ, petição já formalizada, folhas 1.302 a 1.303 destes autos, ou se reconhece o presente reflexo nesta egrégea instância, para que os créditos reconhecidos no presente recurso tenham seu exato reflexo neste processo. E como estamos tratando, então, de um paradigma, o mesmo raciocínio ele deve ser aplicado aos demais processos desta sessão. Superado este ponto, então, adentramos nas glosas relativas aos créditos ordinários propriamente ditos. A primeira glosa a ser revertida é sobre bens adquiridos como insumos, em que a glosa foi efetuada porque no documento fiscal o vendedor fez constar por erro que a operação não estava sujeita ao pagamento das contribuições. A solução é simples. Como demonstrado, houve somente o erro no preenchimento do documento fiscal pelo vendedor, o que não tem condão de afastar a operação da sujeição ao pagamento das contribuições, que serão exigidas pelo fisco. Logo, estando as mercadorias sujeitas ao pagamento das contribuições, o recorrente pode apropriar-se de crédito dessas operações. Deve, portanto, ser afastada a glosa neste ponto. Quanto às glosas de serviços utilizados como insumos, também devem ser afastadas com base no conceito de insumo, tal como decidido pelo egrégio STJ, a descrição dos serviços de glosa e suas utilizações no processo produtivo está detalhada no presente recurso voluntário e que pode ser cotejada com a descrição do processo produtivo constante nas folhas 120 a 129 dos presentes autos. Deve a glosa em questão também ser afastada. A próxima glosa a ser afastada é a de armazenagem e transbordo de insumos para industrialização, e deve ser tanto por tratar de serviços necessários à industrialização, quanto pelo critério da essencialidade, o que vem sendo adotado por este egrégio conselho, como se vê nos acórdons 3201, 006, 771 e 3301, 007, 02. Ainda deve ser afastada a glosa sobre os fretes de entrada de insumos e de transferências de insumos ou produtos em elaboração entre estabelecimentos do recorrente. Lembramos que tanto a autoridade fiscal da origem como a DRJ não reconheceram qualquer crédito dos fretes de entrada e de transferência, pouco importando se o insumo era tributado ou não. Ainda que esta distinção seja desimportante, considerando que o frete é utilizado como insumo e essencial, pouco importando se este insumo é tributado ou não, como sabidamente vem decidindo este conselho. Portanto, essa glosa também deve ser afastada. Mais importante,
salientar que esse recurso ele deve ser provido para reconhecer o crédito relativamente a todos os fretes de entrada e transferências pagos à pessoa jurídica, e não somente relativamente aos insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição, discussão mais costumeira desse Conselho. E, por fim, temos que a glosa relativa aos bens incorporados ao ativo, imobilizados, na verdade, elas se referem a bens utilizados, uma parte na edificação e a outra equipamentos utilizados no processo industrial. Como descrito nesse recurso, são equipamentos, o sistema completo de recebimento de limpezas, chapas e ferros, flanges, válvulas e anéis de vedação, e são materiais utilizados nas edificações, areias, pedras, tijolos, entre outros. Logo, esta glosa deve ser afastada, aplicando-se, então, o artigo 3º, inciso 6, da Lei 10.833, de 2003, combinado com o artigo 1º da Lei 11.774, de 2008, e artigo 3º, inciso 7, da Lei 10.833, de 2003, conforme cada caso. Com essas palavras, espero ter ajudado no julgamento e requeiro o provimento do presente recurso. Obrigada, excelência. Obrigado, doutora. Doutor Leonardo, pode ir ao voto? Obrigado, presidente. Agradeço a patrona pela sustentação. Preliminar. Bom, o recurso é voluntário, ele é tempestivo, né? Reúne os pressupostos de admissibilidade e dele, portanto, tomo conhecimento. Preliminar. Omissão da decisão recorrida sobre oposição às glosas relativas à redução da base de cálculo dos bens utilizados como insumos de importação. Não assiste razão ao pleito recursal. Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente trouxe tópico de defesa sobre a matéria, assim intitulado, incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos bens utilizados como insumos de importação. Tal circunstância é corroborada pelo contido no relatório da decisão recorrida, conforme a seguir consignado. Abre aspas. Alega que foi indevidamente utilizado como fundamento da glosa o disposto na Instrução Normativa, RFB 1401/2013, quando a Instrução Normativa que regulava a matéria no período analisado era de número 572/2005, a qual autoriza a adoção da base de cálculo aplicada, que correspondia também, à época, à base de cálculo da apuração das contribuições. Fecha aspas. Diz em recurso à recorrente que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre tal alegação. Tal afirmação não condiz com a realidade dos autos. A decisão recorrida apreciou a matéria nos seguintes termos, abre aspas. Então, no tópico 3, da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos bens utilizados como insumos de importação, de sua manifestação, a recorrente contesta a glosa, alegando que teria sido utilizado como fundamento. Eu me transcrevo novamente. Como se vê, tal alegação é impertinente ao caso, haja vista não ter sido negado o direito ao crédito. A glosa se deu em relação às diferenças identificadas entre os valores informados pelo interessado no memorial de cálculo, apresentado e as informações contidas nos sistemas de controle de importações da Receita Federal. Diferenças estas demonstradas pela fiscalização, mas não contestadas pela interessada. Diante disso, mantém-se a glosa. Fecha aspas. Assim, não há omissão alegada pela recorrente, pois a decisão recorrida expressamente se manifestou sobre o tema. Estando a decisão fundamentada, não é o caso de se acolher a tese de nulidade. Assim tem decidido o CARF, eu trago precedentes. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida. Aí eu trago as considerações iniciais ao mérito, que são questões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o conceito de insumos, a decisão do STJ, o entendimento que foi firmado no RESP 1221/170, eu peço licença para pular esta parte e ir direto às questões meritórias. Da incorreção da glosa relativa aos bens utilizados como insumos. A autoridade fiscal glosou os valores das notas fiscais eletrônicas emitidas para a recorrente, contendo o Código de Situação Tributária, CST, próprio para informar aquisições feitas com isenção, suspensão ou sujeitas a alíquota zero, contribuições para o PIS e da COFINS. Por sua vez, a recorrente aduz que as consultas realizadas pelo auditor demonstram apenas erro por parte do fornecedor, posto que nem a operação nem o produto adquirido encontram amparo para serem realizados na forma como descrito. Defende que qualquer prejuízo por eventual recolhimento menor de tributo pelo fornecedor deve ser exigido dele, e não através de glosa na apuração de créditos. Correta a decisão recorrida, razão pela qual deve ser reproduzida, abre aspas.
Não há como acolher esse argumento de defesa. Inicialmente, em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado perante o fisco, é de sua inteira responsabilidade as informações contidas nos documentos fiscais das operações incluídas na base de cálculo deste. Sobre isso, remete-se ao item 1 deste volume. Sobre a nota fiscal, é importante notar que, por estar a sua emissão e utilização imbuída de formalismo e rigores estabelecidos legalmente, portanto, de observação obrigatória pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio para registrar e comprovar as operações comerciais das empresas, principalmente aquelas tributáveis, e as capazes de gerar créditos no âmbito de cada tributo. As notas fiscais, portanto, fazem prova perante o fisco, para todos e quaisquer fins, das operações que representam, na medida em que gozam de presunção de veracidade, presunção esta somente afastada por quem o pretenda, por meios hábeis e bastantes para tanto. Assim, é que, diante da expressa vedação legal, o crédito, a partir da aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição, parágrafo 2º do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, não há como restabelecer a glosa com base na mera alegação de erro no CST das notas fiscais de aquisição, desacompanhada de qualquer meio de prova. Fecha aspas. Prossigo. É de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada, e no caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato de as aquisições terem se dado sem o pagamento da contribuição. É sabido que não dá direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição nos termos da legislação que rege a matéria. A adequação e correção das notas fiscais são essenciais para o reconhecimento do crédito postulado. Neste sentido, relaciono os seguintes precedentes. Então, trago um precedente, aqui o acordo 3201.000.934, e um que nós julgamos de minha relatoria, em que diz: somente pode ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições por PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se comprovar tais aquisições. No mesmo sentido, eu trago aqui decisão, também, março de 2020, acordo 3401.007.464, de relatoria do conselheiro Lázaro. Assim, a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição, não há como se reverter a glosa com base no argumento que no CST das notas fiscais de aquisição desacompanhada de qualquer meio de prova. Essa turma de julgamento possui precedente no sentido de que não dão direito ao crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, dentre os quais se inclui os insumos adquiridos com alíquota zero ou com suspensão, conforme precedentes a seguir colacionados. Trago o precedente do conselheiro Elcio e do conselheiro Pedro. Nestes termos, voto por negar provimento ao tópico recursal. Da incorreção das glosas sobre os serviços utilizados como insumos. Aqui nós temos 9 tópicos. Então, o primeiro, serviço de carga e descarga. Defende a recorrente que os serviços são essenciais para operacionalizar e estocar matérias-primas em armazéns gerais e depósitos fechados da empresa, visando o adequado tratamento das matérias-primas e insumos a serem aplicados no processo de produção, e que o setor de aplicação industrial e armazenamento de matérias-primas destinadas à industrialização. Compreendo que tais serviços geram direito de crédito para a empresa, ante o argumento de que são realizados nos armazéns gerais e depósitos fechados da recorrente. Este é o entendimento dessa turma de julgamento, em composição diversa da atual, conforme precedentes a seguir. Então, eu trago aqui precedente do conselheiro Leonardo Macedo e do conselheiro Elcio. Em contemporânea decisão, essa turma, em processo de relatoria do conselheiro Leonardo Macedo, por unanimidade de votos, concedeu crédito em relação aos gastos incorridos em serviços de carga e descarga. Do voto proferido, reproduzo a passagem, transcrevo. Assim, voto por reverter a glosa em relação aos gastos incorridos com serviços de carga e descarga. 2. Manutenção, conservação, áreas e edifícios. Aduzo a recorrente que são serviços aplicados visando a manutenção dos parques industriais, para que se tenha qualidade e adequada performance do processo produtivo, sendo que necessidade de manutenção das edificações visam também a manutenção das máquinas e equipamentos empregados, no processamento de matérias-primas utilizadas na produção, sendo aplicado nos setores industrial de armazenamento. Com relação à glosa apontada, a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida em suas íntegras, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser conhecido o recurso, é necessário afrontamento dos fundamentos da decisão atacada. Limita-se a dizer que as glosas são equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão diretamente ligados ao processo produtivo.
Nos dispêndios incorridos com manutenção e conservação de áreas e edifícios, compete a parte recorrente, tanto em manifestação de inconformidade quanto em sede de recurso voluntário, trazer em maiores detalhes quais são os gastos incorridos e sua utilização. O recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito que se fundamentam seus pontos de discordância e as razões e provas que pretende possuir. Nesse sentido, decisão do CAR. Transcrevo aqui processo de relatoria do conselheiro Oswaldo Gonçalves, conselheiro Márcio Robson, de igual modo. Some-se a isto o fato de em nenhuma manifestação da recorrente constarem razões específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua atividade, não sendo possível com precisão enquadrar tais gastos como insumos, sendo genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e individualização devidas na questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos com o seu processo produtivo. Assim, acrescido ao fato de ausência de prova, não há como se deferir o pleito recursório tomateiro. Sobre a necessidade do contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, está tudo por unanimidade de votos e contemporâneas decisões assim deliberou. Trago precedentes, do conselheiro Paulo Roberto, da nossa ex-colega Tatiana, trago ainda do conselheiro André Henrique, da conselheira C. Mirames, outro processo de minha relatoria. Nego o provimento no tópico. Manutenção, conservação, máquinas e equipamentos. Aqui, para eu evitar o enfado, eu me reporto ao tópico anterior, também nego provimento ao tópico. 4. Serviços de calibração de equipamentos. Novamente, defende a recorrente que são serviços aplicados com vistas à manutenção das máquinas e equipamentos industriais, para que se tenha qualidade e adequada performance do processo produtivo, sendo que a falta de manutenção das máquinas e equipamentos podem surgir em prejuízos dentro do processo produtivo. Tais serviços são aplicados nos setores industrial e armazenamento. A calibração pode ser conceituada como sendo, aí eu transcrevo uma definição que eu localizei. Isso é o conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um equipamento de medição ou valores representados por uma medida materializada ou um material de referência, os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões. Fecha aspas. O vocabulário internacional de metrologia define a calibração como sendo, aí eu trago a definição também. A importância da calibração pode ser exemplificada nos seguintes termos. Trago ali uma doutrina sobre este tema. Compreendo que o serviço de calibração de equipamentos é adequado ao decidido pelo STJ no RESP 1221-170. Assim, eu voto por reverter a glosa em relação aos dispêndios incorridos com serviços de calibração de equipamentos. Calibração de equipamentos de qualidade. Me reporto ao item precedente e dou provimento no tópico. Serviços em obras ou manutenções elétricas. Novamente, compreendi que os argumentos foram genéricos, não adentrou com a especificidade devida, eu nego o provimento. 7. Serviços de manutenção de equipamentos de laboratório. Defende a recorrente que tais serviços são aplicados para a manutenção dos equipamentos de análises laboratoriais, destinados ao controle de qualidade e para análise dos produtos durante o processo de fabricação, sendo aplicado no setor industrial. Embora a questão tenha sido abordada de modo sucinto pela recorrente, compreendo que no caso é possível seu provimento. Considerando que a recorrente é a empresa que se dedica à produção e comercialização de grãos, farelos e óleos vegetais e biodiesel para o mercado interno e externo, os serviços de análise laboratoriais e, via de consequência, manutenção nos equipamentos que realizam tais verificações são imprescindíveis ao seu escopo. O CARF possui precedentes em tal sentido. Trago os precedentes. Como dito, se é possível o reconhecimento do direito creditório com os materiais de laboratório, o mesmo raciocínio vale para os gastos de manutenção nos equipamentos laboratoriais. Diante do exposto, eu dou provimento ao recurso no tópico para reconhecer o direito ao crédito em relação aos valores e gastos com serviços de manutenção de equipamentos de laboratório. 8. Exportação, capatazias e serviços portuários. Sustenta a tese de defesa que são serviços utilizados na operacionalização dos produtos destinados à exportação, serviços estes imprescindíveis para a realização das vendas ao mercado externo via portos, tendo como setores de aplicação industrial e o de vendas. Com razão recorrente quando afirma que tem como uma das suas principais receitas as vendas de produtos destinados ao mercado externo, sendo a contratação desses serviços necessários e imprescindíveis para a efetivação de suas operações, com a remessa de seus produtos para o porto de exportação,
a descarga, o armazenamento e o serviço de embarque nos navios, destinados ao mercado externo, sem o que não haveria possibilidade de serem realizados, devendo, portanto, este serviço ser considerados passíveis de crédito da contribuição aqui discutida, tomando como premissa a essencialidade do serviço e atividade exercida. Minha compreensão é que tais serviços geram direito ao crédito, tanto em relação às operações de exportação quanto nas de importação. Esta turma de julgamento, em composição de verba atual, já teve a oportunidade de analisar a matéria em apreço, decidindo que as despesas incorridas com serviços de movimentação portuária geral, geram direito ao crédito da contribuição. Nesse sentido, colaciono os precedentes a seguir. Aí eu trago aqui o precedente, inclusive, da minha relatoria. Recentemente, no processo final 2010-81, acordo 3201-007345, de relatoria do conselheiro Márcio Robson Costa, foi revertida a glosa das despesas portuárias na exportação, com serviço de embarque do açúcar e navios de serviço de despacho aduaneiro, vencida a conselheira Mara Cristina Cifuentes. Cito também a seguinte decisão. Transcrevo aqui uma decisão do nosso ex-colega Marcelo Giovanni, trago o principal excerto do voto dele. A turma, ainda por maioria de votos, em processo no qual fui designado para a redação do voto vencedor, deu provimento para o recurso voluntário em tal matéria, conforme emenda a seguir. Foi um processo de relatoria do conselheiro Leonardo Macedo, o acordo 3201-007-206. Eu fui designado redator do voto vencedor nesta parte. Entendo também que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de logística, e mesmo na venda gera direito ao crédito. Nesse sentido, fundamento com decisão desta turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos, emendado nos seguintes termos. Eu trago o voto do conselheiro Charles, e o redator, na ocasião, foi o conselheiro Marcelo Giovanni. Tem também a seguinte decisão, que vai ao encontro do postulado pela recorrente. Trago aqui o acordo 3402-007-190. Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no acordo 9303-008-304, processo relatoria do conselheiro Rodrigo Poças. Especificamente com relação à capatazia, adoto como fundamento o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Também o processo de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças é o acordo 9303-008-645. No mesmo sentido, uma decisão do conselheiro Rafael Abad, o acordo 3302-006-36. Tendo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas em relação aos gastos incorridos com capatazia e serviços portuários. Aluguéis industriais. A recorrente argumenta que são serviços de locação de máquinas e equipamentos industriais utilizados na produção de bens destinados à venda e nas montagens de máquinas e equipamentos, com aplicação nos setores industrial e de vendas. Trata-se de inovação recursal. A recorrente não trouxe tal alegação em sede de manifestação de conformidade. A decisão recorrida deixou claro que a contribuinte deixou de impugnar a matéria, nos termos a seguir consignados. Matérias incontestas. Dos valores informados a título de bens e serviços utilizados como insumos, não foram contestadas glosas de aquisições de selo bovino, itens sem a descrição do produto e do número da NCM, aquisição de bois, aquisição de fertilizantes, aquisição de materiais que não integram o processo produtivo da empresa, tais como vacina, sal mineral, ração, dentre outros. Dos valores informados a título de serviços utilizados como insumos, os valores de aluguéis de máquinas e equipamentos. A pretensão da recorrente é abrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo ordenamento processual civil em vigor e rechaçado pelo Código do Processo Administrativo Fiscal, de que trata o decreto 7235, seus artigos 16 e 17. Significa dizer que as matérias objeto do despacho decisório, que não foram contestadas por ocasião da manifestação de conformidade, são consideradas como não impugnadas pelo acordo recorrido, e, em virtude da preclusão consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário. Assim, voto por não conhecer das razões recursais do tópico. Serviço de armazenagem. Armazenagem mercado externo e serviço de armazenagem e transbordo industrial. Argumentou a recorrente, em relação à armazenagem e mercado externo, que são serviços de armazenagem de produtos destinados à formação do lote de venda por exportação. Esta armazenagem pode ser realizada em locais portuários ou, não havendo capacidade de armazenamento nos portos, o armazenamento é realizado em armazéns próximos ou no trajeto do produto ao porto, com aplicação nos setores industrial e de vendas.
Já no que se refere aos serviços de armazenagem e transbordo industrial, são serviços de armazenagem e transbordo de insumos destinados à produção. Esta armazenagem ou transbordo são realizados para estocagem e pesagem dos insumos adquiridos durante a safra, para posterior industrialização na fabricação de produtos com aplicação nos setores industrial e de vendas. Os dispêndios em questão, pelos mesmos fundamentos contidos no item 8, exportação, capatazia e serviços portuários, geram direito ao crédito da contribuição. Acrescento o entendimento jurisprudencial do CARF sobre o tema. Trago um precedente em que foi designada redatora vencedora a conselheira Lisiane, é o acordo 3301-008-875. Especificamente em relação ao transbordo de insumos, adota o entendimento desta turma em decisão de relatoria do conselheiro Leonardo Macedo, é o acordo 3201-006-766. Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso para reverter as glosas em relação aos gastos incorridos com serviços de armazenagem, mercado externo e serviços de armazenagem e transbordo industrial de insumos e que foram impugnadas. É que aqui tem alguma coisa que não foi impugnada, por isso que eu estou fazendo essa informação, que é só o que foi impugnado. Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo de dos bens utilizados como insumos de importação. No tópico, me reporto ao contido na decisão recorrida. Aqui foi aquela questão que ela alegou que não foi julgado, a nulidade. Eu entendi que não foi nulidade, que a decisão recorrida apreciou o tema. Eu estou entendendo aqui que a recorrente ela não trouxe nenhum elemento hábil em série de recursos capaz de alterar o decidido pela DRJ, estou negando o provimento na matéria. Incorreção da glosa em relação aos serviços de fretes de entradas e transferência de insumos e matérias-primas, semi-elaborados entre estabelecimentos. A decisão recorrida perfilhou o entendimento de que somente dão direito ao crédito em relação aos serviços de fretes, se esses decorrerem de uma operação de venda e forem arcados pelo vendedor. Nesta matéria, tem razão a recorrente. Em relação aos fretes de entradas, comungo o entendimento retratado nas decisões a seguir. Então, me filio ao entendimento firmado no acordo 3301-008-737, de relatoria do conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior, e no acordo 3402-007-825, de relatoria do conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. De igual modo, tem razão a recorrência no que diz respeito ao direito de crédito em relação aos dispêndios incorridos com transferência de insumos e matérias-primas entre estabelecimentos. Este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme precedente adiante emendado. Trago aqui o acordo 9303-009-982, de relatoria da conselheira Vanessa Seconello. Trago também um julgado recente, o acordo 3301-008-484, de relatoria do conselheiro Breno Vieira. Assim, voto por dar provimento ao tópico para reverter as glosas em relação aos gastos incorridos com serviços de fretes de entradas e os de transferência de insumos e matérias-primas semi-elaborados entre estabelecimentos e que, de igual modo, foram impugnados. Incorreção da glosa em relação aos bens ativo imobilizado. Adesivo para tubos e conexões, alambrado, andaime, areia, argamassa, bloco cerâmico, caixa d'água, cimento, concreto, diluente, disjuntor, estação de tratamento de água, estrutura metálica, ferro de construção, material aplicador, pedra britada, pedra para calçamento, piso, pó de brita, refletor, rejunte, rolo de lã, tábua de madeira, telha, tijolo, tinta e tubo. Recorrente pleiteou crédito com base no valor de aquisição dos bens ativos, entre outros, os valores de aquisição de materiais de construção, tais como areia, argamassa, cimento, ferro, tubo de concreto. Pelo contido na decisão recorrida, a divergência não se deu pelo direito ao crédito em si, mas na forma de sua apropriação, sendo que, no caso de bens ativo imobilizado, o direito de crédito é na forma de futura depreciação. Transcrevo o voto condutor, em que eu compreendi que foi informado no DACOM de forma errada, o que dá a entender que a contabilização desses créditos não seguiu a forma devida. Pela descrição dos itens recorridos, constata-se que são materiais de construção, e, portanto, devem ser contabilizados no ativo imobilizado. O seu creditamento deve seguir a sistemática da depreciação, conforme decisões proferidas pelo CARF. Trago aqui precedentes, em que materiais de construção eles devem ser
contabilizados no ativo imobilizado, e como tais, somente gera o direito ao crédito da contribuição ou PIS e COFINS na forma da depreciação. Trago 3 precedentes aqui. Em relação aos dispêndios com conservação e reparos, nós estamos tratando matérias de construção civil, o direito a crédito encontra-se previsto no inciso 7º do artigo 3º da Lei 10.833, mas somente em relação aos encargos de depreciação ou amortização, e desde que comprovada a sua escrituração nesses termos, o que, no caso, pela compreensão que tive dos autos, não foi observado pela recorrente. Diante do exposto, eu voto por negar o provimento ao recurso no tópico. Aplicação da taxa Selic nos valores a ressarcir. Aqui é a aplicação da súmula CARF 125. Nego o provimento. Conclusão. Diante do exposto, eu voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, conhecer em parte do recurso voluntário, que tem a parte que eu não conhecia da inovação recursal, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para, desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais terem sido as operações tributadas pela contribuição e os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no país, afastar as glosas dos créditos referentes a 1. Serviços de carga e descarga. 2. Serviços de calibração de equipamentos. 3. Serviços de calibração de equipamentos de qualidade. 4. Serviços de manutenção de equipamentos de laboratório. 5. Capatazia e serviços portuários. 6. Serviços de armazenagem no mercado externo e serviços de armazenagem, transbordo industrial de insumos e que foram impugnadas. E 7. Serviços de fretes de entradas e os de transferência de insumos e matérias-primas semi-elaborados entre estabelecimentos e que foram impugnados. É como eu voto, presidente. Ok, obrigado. São vários itens, né? Mas também todos eles bem explicitados. Para tentar facilitar o julgamento, porque às vezes acontece de o relator negar algum item, então aí não está no dispositivo, mas o conselheiro, às vezes, ele concede. Então eu mandei na turma quais são os itens que ele está negando. Então são itens que não constam no dispositivo. Aqueles que têm numeração, eu observei a numeração que está no voto. Então, nós não vamos, eu não vou passar por cada um desses aqui. Então, vocês tendo eles aí consolidados, então, mais uma vez, são itens negados pelo relator. Caso alguém dê crédito em relação a eles, então aí manifeste. Nós vamos votar na sequência daquilo que ele foi também enfrentando e também obedecia à numeração, ok? Então, o que nós temos, antes já de passar a cada um? Bom, tem a preliminar de nulidade. Eu acho que essa aí a gente já separa ela e já submete à turma. O relator, ele rejeitou a preliminar de nulidade arguida. Então, em relação somente a esse item, Elcio. Presidente, eu vou aproveitar e se me permitir, já vou votar todos. Eu acompanho totalmente o voto do relator. Então, assim, para não precisar ficar me perguntando toda vez, eu estou acompanhando em todos os itens. Tá. Bom, pegando o gancho da sua manifestação, até pergunto previamente se alguém tem, já tem intenção de pedir vista, porque aí nós não vamos votar nada. Acho que não, né? Bom, então vamos lá. Em relação à rejeição da preliminar de nulidade, alguém está discordando do relator? Acho que não precisa passar individualmente, não. Então, aí, em relação à preliminar de nulidade, então está sendo rejeitado por unanimidade. Aí sim, eu já separei aqui e vamos ver
item por item. Então, eu vou primeiramente falar os itens que eu extraí do dispositivo e do voto e do dispositivo, e aí serão os itens a serem foram enfrentados e vamos decidir. Caso tenha falhado, faltou, alguém me diga. Tá? Item 1, serviço de carga e descarga. O item 2 e o 3, ele foi negado. O item 4 é serviço de calibração de equipamentos. O item 5, serviço de calibração de equipamentos de qualidade. O item 6 foi negado. Item 7, serviços de manutenção de equipamentos de laboratório. Item 8, capatazia e serviços portuários. O item 9, negado. Aí vem itens que não seguem a numeração porque não é porque não é insumo, mas não segue. Bom, aí tem lá, serviço, que aí é o item 6, em algarismo romano, que consta no voto. Serviço de armazenagem, que é armazenagem, mercado externo e serviço de armazenagem e transbordo industrial. E item 7 também, algarismo romano, serviço de frete de entrada e uso de transferência de insumo e matéria-prima semi-elaborada entre estabelecimentos que foram impugnados. Então, esses são os itens que está sendo concedido o crédito. Então, mais uma vez, os que foram negados, eu separei e mandei no grupo. Tá? Inclusive, entre parênteses, tem os fundamentos. O conselheiro Elcio já se manifestou em estar acompanhando todos os itens, está acompanhando o voto do relator na sua integralidade. Então, agora, separei os itens, a gente vai um a um daqueles que o Leonardo concedeu o crédito. Presidente? Sim. Me permite uma consideração, até por dever de lealdade processual e buscando ajudar na celeridade do julgamento, né? Eu até cito no meu voto. Capatazia e serviços portuários, a conselheira Mara tem entendimento divergente. Sim. E isso pela minha memória. Peço desculpas antecipadas e eu falhar em alguma coisa. E na questão do frete entre estabelecimentos, eu acho que a conselheira Mara e o conselheiro Márcio divergem. Tá. Não sei se... De produtos acabados, né? De produtos acabados. Tá. Vamos fazer assim, quando chegar no item, em cada um desses itens que você ressaltou, Leonardo, a gente... você pode estar ressaltando novamente. Então, vamos lá. O item 1, serviço de carga e descarga. Quem não... Antes disso, Arnaldo pediu a palavra? Sim, senhor presidente. Na verdade, é um questionamento em relação a esse serviço de carga e descarga, porque pelo voto, eu estava tentando encontrar aqui também nos autos do processo, mas é bastante longo para a gente fazer uma busca aqui de forma tão assodada, tem uma referência que se refere somente a carga e descarga de insumo. Está bem claro isso, Leonardo? É só cargas e descarga de insumo, ou tem carga e descarga de bens acabados, carga e descarga daquele bem que está indo para exportação? O meu questionamento é esse. No carga e descarga, a compreensão que eu tive foi só de matéria-prima e insumo. Que são quando ela adquire a matéria-prima e insumo para a produção. Nesta parte aqui, pelo que eu entendi, não teve em operação posterior, não. É porque eu fico imaginando, porque já que tem todo um deslocamento dessa mercadoria para exportação e talvez para outros deslocamentos do produto acabado, se não estaria incluído dentro dessa rubrica aí a carga e descarga do bem acabado também. Porque provavelmente esteja, né? Parece que... E isso acho que está no frete, no outro tópico. Pelo que eu vi aqui, ele separou.
Tá no outro tópico, Flex. E eu acho que ele deixou bem claro aqui, Arnaldo, que ele está dando provimento no caso de matéria-prima e insumo. Ok. Você pode colocar até no final aí, Leonardo, que você colocou gasto corrido com serviço de carga e descarga. Aí você pode colocar a sugestão de matéria-prima e insumos. Do dispositivo, né, Mara? Ratifica, né? Mas tá no dispositivo dele, tá. Não, porque eu tô lendo o item 1. Aí no item 1, no final do item 1. Tá, no item 1 não. Uhum. No item tá serviço de carga e descarga. Eu já vou fazer a complementação aqui. Então, no dispositivo, eu estou inserindo serviço de carga e descarga, entre parênteses, matérias primas e insumos. Já coloquei. Eu também já estou colocando aqui. Vamos fazer assim mesmo, conforme iniciei e fez o Arnaldo. Para cada item, se tiver questionamento, já faz quando eu anunciar o item. Tá? Então, serviço de carga e descarga, ok? Teve esse questionamento, Arnaldo. Alguém mais quer questionar ou já podemos votar esse item? Então, está se revertendo crédito de serviços de despesas com serviços de carga e descarga de insumos e matéria-prima. Alguém discorda? Não? Não, presidente. Tá, então esse é unanimidade. O próximo item, e aí a gente já tem que olhar já pensando no seguinte: o item 4 é serviço de calibragem de equipamentos, o item 5 é serviço de calibração de equipamentos de qualidade. O 7 é serviço de manutenção de equipamentos de laboratório. Então, creio eu que eles estão bem identificados e por isso estão separados. Então, vamos lá. O primeiro deles, serviço de calibragem de equipamentos. Algum questionamento? Ele está lá na... Eu, senhor presidente, de novo, desculpa. Não, eu devo bem. ter me perdido, tá, Leonardo? A gente está tratando efetivamente de que produto? Oi? A gente está tratando efetivamente de que produto? No item 4, serviço de calibragem de equipamento. Não, de que produto? Qual é a produção da empresa? Produz o que efetivamente? Grãos, óleos vegetais, biodiesel, farelo de grãos. Ok, obrigado. Ok. Vamos lá. O item 4, se alguém tiver dúvida, algum questionamento, item 4, serviço de calibração de equipamento. Ele está na folha 24 do voto. Então, está sendo revertido as glosas. Querem manifestar concordando ou discordando? Mara, concorda? Ok. Elson, nem vou perguntar, ele já... Pedro, concorda? Ou discorda? Concorda? Arnaldo? Ô, Elcio, você está 2 vezes na tela. É porque travou aqui, eu entrei de novo, aí entrou 2 vezes. Vou sair uma. Eu acompanho integralmente o relator também, viu? Ok. Arnaldo e... Por que você foi me chamar a atenção, pô? Porque não pode gravar com a pessoa 2 vezes. Isaías, tudo bem aí? Continua gravando? Continuo gravando, presidente.
Não houve interrupção, né? Não, continua gravando. Então, ok. Vamos lá. Nós estamos no item 4 e é a vez do Arnaldo, tá se manifestando. Tá concordando com ele, Arnaldo? Concordei, senhor presidente. Tá. Item 5. Não, Arnaldo não. Depois vem Laércio. Também, presidente, estou acompanhando na íntegra o acordo. Tá. Márcio. Presidente, também estou acompanhando na íntegra, exceto Então, o frete. na íntegra. Desculpa. Estou acompanhando todos, exceto o frete entre estabelecimentos. Então, tá. Talvez Mas seja... deixa o Paulo ir falando, né, Paulo? Que às vezes para ele fica mais fácil anotar. Para anotar fica complicado. Não, a menos que eu mude, e aí vamos um a um, e cada conselheiro diga todos. Talvez seja mais produtivo assim, né? Mara, quer assim? Não sei, você tem que ver o jeito que é mais fácil para você anotar aí. Qual a lógica que você está seguindo, né? Porque alguns já se manifestaram, eu acompanho integralmente. Então, quem acompanha integralmente, o Laércio também Elcio, Pedro e Laércio manifestaram integralmente. Então, aí coloca, eu vou divergir só então nesses dois que o Leonardo já adiantou, que é a questão de a capatazia e aquele frete que entre estabelecimento, produto acabado, que o Márcio também diverge. Tá, então o resto eu acompanho. Ok. Capatazia e serviço portuário, né? Eu acho que melhor assim mesmo. Então, desculpa, Mara, só que o frete não é de produto acabado, tá? Não tem blindagem que é de produto acabado, não tem, Márcio? Que eu li lá? Não. Semi-elaborados. É insumos e matérias-primas. Não, lá embaixo tem um. Não, tem o 7. Item 7. Eu marquei aqui. Item 7, algarismo romano. Transferência de insumos e matérias-primas semi-elaborados entre estabelecimentos. Isso. Não tem acabados, Mara. Não. Não tem acabado, não? Mas eu li que é acabado. Peraí, eu até grifei aqui. Armazenagem. Eu também me... Essa formação de lote para exportação eu também não dou, não. Formação de lote para exportação. Onde está isso, Mara? Não está com número, não. Está depois dos aluguéis industriais, depois do 9. Aí tem serviço de armazenagem, aí está lá armazenagem, mercado externo, que eu não dou, né? E formação de lote para exportação. Armazenagem, transbordo de insumo para produção, eu dou. Estocagem durante a safra também eu dou, então é só esse, ó. Armazenagem, mercado externo e formação de lote. Aí depois vou ver lá, aí serviço de armazenamento, esse insumo, tudo bem. Tá, aqui tem embaixo, tem correção da glosa ao serviço de frete de entradas e transferência de insumo e matéria-prima entre estabelecimentos. Não, essa eu dou. Essa eu acompanho o relator. Não teve de produto elaborado, não. Então vamos fazer assim. Sim. O teu encerrou, Mara? Encerrou. Vamos lá. O próximo Pedro já se manifestou. Arnaldo, primeiro deles, serviço de carga e descarga, você já deu. Senhor presidente, eu na verdade, eu só não... até por uma questão de cumprimento da decisão do STJ, e eu leio aquela decisão do STJ sempre vinculado à produção, que é o que dispõe a lei, aquilo que vai para além da produção eu não dou, o que significa dizer capatazia,
é os itens 5, capatazia e serviços portuários, item 6, serviço de armazenagem, armazenagem no mercado externo e serviço de armazenagem e transbordo industrial de insumos. É o que vai para além da produção. Formação de lote também, né? Formação de lote. É que não tem aqui no dispositivo, né, Mara? Porque ele pôs, foi no texto dele. No texto dele, ele pôs lá, destinado à armazenagem de produtos destinados à formação de lote de venda. É armazenagem no mercado externo. Arnaldo, o item 7 dele, serviço de frete de entrada e os de transferência de insumos e matérias-primas semi-elaborados entre estabelecimentos e que forem impugnados. Esse você dá ou não? Esse sim, porque é antes da produção. Isso faz parte dos insumos que ele utiliza para poder produzir. Então, esse eu entendo que é aplicável a decisão da STJ. Então, para você, eu anotei que nega capatazia e serviço portuário, serviço de armazenagem no mercado externo e serviço de armazenagem e transbordo industrial. Tá. Então, você está concedendo crédito. Serviço de carga e descarga, serviço de calibração de equipamentos, serviço de manutenção de equipamentos de laboratório e serviço de frete de entrada e de transferência de insumo e matéria-prima semi-elaborados. Acabei de falar. Eu estou considerando que todos esses serviços de manutenção de maquinários são serviços que foram aferidos, que estão ligados com o processo produtivo. Então, nesse sentido, eu estou acatando, tá? Ok. Pedro já foi, Laércio já foi. Márcio. Sim, presidente. Vamos passar um por um. Serviço de carga e descarga. Não, eu só estou na dúvida aqui com relação a esse semi-elaborado, porque essa transferência para outro estabelecimento desse semi-elaborado, o que seria essa matéria-prima semi-elaborada? Você sabe dizer, conselheiro Leonardo? O que eu estou imaginando, pela atividade da empresa, por exemplo, ela pega o farelo de soja, tipo, ainda está ali numa fase primária, e transfere de um local para outro, da própria empresa. Eu estou entendendo que o semi-elaborado é nesse sentido. É porque por exemplo, a matéria-prima adquiriu a soja. Sim. Aí ela pegou a soja, ela estava no armazém dela e transferiu para a unidade fabril. Então, essa daí é a transferência da matéria-prima. A transferência, por exemplo, acho que do semi-elaborado, seria algo que ainda depende de uma etapa final da industrialização anterior à venda. Então, é essa confirmação que eu queria ter, mas o processo aqui travou. Ele é muito grande. Tá, no voto não está... Não, no voto não está. A não ser... Deixa eu fazer mais uma pesquisa aqui. Deixa eu tentar localizar aqui no recurso se tem mais algum detalhamento. Eu não estou confortável de entender que ainda cabia alguma transformação dessa matéria-prima. Mas, Márcio, se ela produz óleo e compra a soja, tem todo de intermediário aí, ó, porque você não pega a soja e vira óleo direto, não. Você primeiro faz você extrai, aí depois gera o bagaço, aí depois aquele líquido, ele vai para um processamento, para o segundo processamento, depois vai entendo, perfeito. É que aqui ficou genérico. Aqui ficou genérico.
Sim. No recurso voluntário, a folha 26, a contribuinte ela trouxe um organograma. Então, ela fala, comprou lá o grão, aí foi para o parque industrial dela, que é o complexo de esmagamento. Ela faz o esmagamento, depois transfere para fazer o óleo, para uma outra unidade. Então, daí aí o semi-elaborado. Entendi que é aí. Presidente, então, estou acompanhando na íntegra, ok? Ok. Obrigado, conselheiro Leonardo. Acabou, né? Acompanhando esse tópico na íntegra, né? Não é no voto. Não, o voto. Está acompanhando o íntegro o voto. Isso, porque eu só estava divergindo nesse ponto. Tá. Ok. Eu também acompanho o relator na íntegra. Então, vamos lá. O que decidimos? No item 106, ele é um paradigma. Paradigma dos itens 107 a 115. Rejeitamos a preliminar de nulidade por unanimidade. Foi revertido, e aí eu vou dizer somente aquilo que está sendo dado crédito, revertendo. Serviço de carga e descarga, por unanimidade. Serviço de calibração de equipamentos, por unanimidade. Serviço de calibração de equipamentos de qualidade, unanimidade. Serviço de manutenção de equipamentos de laboratório, unanimidade. Capatazia e serviço portuário, maioria, vencido, Mara e Arnaldo. Serviço de armazenagem, mercado interno, serviço de armazenagem, transbordo industrial de insumos e que foram impugnadas, maioria, vencido, Mara e Arnaldo. E, por último, serviço de frete de entrada e os de transferência de insumos e matérias-primas semi-elaborados entre estabelecimentos e que foram impugnados, maioria, vencido, Mara. Então, essa é a decisão. Claro que posso ter anotado alguma coisa errada, então, quando for receberem a minuta da ata, confirmem para mim. Desculpa, a Mara votou também que não aceita o frete de produtos, de insumos e matérias-primas, Mara? Eu tinha entendido que ela tinha... Não. Eu acho que foi por unanimidade esse último. Obrigada, eu não prestei atenção no que está falando. Matéria-prima e insumos e matéria-prima eu aceito. Então é só depois da venda, e produto acabado. Unanimidade. Obrigado, Arnaldo. Então tá. Então esse é o 105. 106, presidente. 106. Ele se aplica aos repetitivos de pronto, 107 a 115. E aí, em relação aos demais, como é, relator? Mesma decisão. Mesma decisão para o 116? 116 a 120. 6. Vamos só anotar aqui. Na decisão ficará constando também, doutora, foi feita sustentação oral por meio de videoconferência. Doutora Maiara Gonçalves Vivian. Vivan. Como? Vivan. Vivan. Tem o não, I não depois, tem. Não, é Vivan. Vivan. Não, é Vivan. Okay. Obrigada. Obrigado. Então, o 106, ele se aplica ao 116, 117, 118, 119, 120. Ok? Então, encerramos os processos, lembrando que o que tem o paradigma, os lotes, né? O 107 e o 115 também se aplicam por ser paradigma. Então, encerramos os processos da Granol. É isso mesmo, né? Isso. Agradeço a sua participação, doutora. Obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde ao senhor.
Nós faremos agora uma interrupção, 10 minutos, um intervalo. Por favor, então, apoio.